Shalom, graça e paz, pessoal. Estamos aqui na primeira semana Empreendedora Comunhão. Mais um vídeo, mais uma aula, mais uma palestra maravilhosa para você. E hoje eu, Fabiano Rocha, pastor Fabiano e também professor Fabiano Rocha, quero falar com você sobre inovação. Esse que é o tema muito atual. Aliás, eu particularmente gosto de dizer, desde quando Deus criou a humanidade, o homem é um inovador. Deus nos deu a capacidade de criar, de dar soluções a problemas. E nós vamos ver que o fundamento da inovação é dar solução a problemas. E aí soluções novas a cada dia, a partir de novas percepções, a partir de novas situações que a gente vive na nossa vida. Tá legal? O tema da minha aula, da minha palestra é inovação em novos negócios. A nossa proposta aqui é falar de princípios básicos de inovação para que você possa ver a implementação disso em qualquer modelo e tamanho de negócio. Sou formado em administração de empresas pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduado, tenho um MBA, especialização em gestão estratégica de marketing e mestrado em engenharia pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Também a minha atuação como professor já é de longos anos, completei já há pouco tempo 2 décadas, né, de trabalho de ensino, e tive a honra de já ter sido professor substituto da UFC, da UES, e agora trabalho efetivamente no Instituto Federal do Ceará, onde lá eu desenvolvo um trabalho com startups, com negócios inovadores. Eu sou mentor de um programa de negócios inovadores e startups com os alunos e comunidade em geral ali de Baturité e de todo o maciço do Baturité, que é composto por um grupo de cidades. Passando para a nossa próxima tela, eu vou te mostrar o programa, o que é que a gente vai falar um pouco hoje, tá legal? Vamos definir o que é inovação, vamos falar um pouquinho do processo de inovação, também dos 3 tipos ou dos 3 grupos principais de tipos de inovação e, claro, ver e entender, conversar um pouquinho como que a gente age, como é que a gente coloca, qual é o princípio que a gente coloca em prática a inovação na empresa, tá legal? É uma conversa que eu julgo ser ampla, ser básica, falar muito de princípios, porque se a gente for falar de inovação, você mesmo pode imaginar, olha o que é que está ao teu redor, olha agora aí onde você está, na sua mão, quem sabe você está vendo isso aqui por um celular, né? E dentro dele tem dezenas, alguns casos centenas de inovações, e inovações que já foram que superaram outras inovações revolucionárias. Então partilho e falo isso para você, de que inovação ela é contínua, ela não para, e tudo que você constrói de inovação hoje é degrau para uma outra inovação. Então, de repente, você será o autor de uma próxima revolução, porque a inovação, nós vamos entender que ela não necessariamente depende de um grande laboratório. É óbvio que os grandes laboratórios do mundo vão ter a grande, maior possibilidade de grandes inovações que vão transformar a humanidade. Mas uma ideia pode ser revolucionária. A mudança de um processo, a forma de resolver, né, a parceria depois com outras tecnologias pode ser importante para fazer algo totalmente novo. E aí eu vou propor um exercício final para que você possa exercitar e ver como colocar em prática a partir de ideias, né? Como é que é isso, professor? Você vai fazer a gente ir para um laboratório? Não, eu vou partir de ideias, você vai ver como é possível a gente colocar em prática a inovação em qualquer tipo de negócio. Tanto num negócio novo, como num negócio em andamento. Eu, como professor, eu não gosto de começar nenhum assunto sem antes definir. E de tantas e tantas possibilidades ou formas, perspectivas que a gente pode ter da classificação de inovação, eu te trago essa daqui, tá legal? O que é inovação? Inovação é a implementação de um produto, que pode ser um bem ou um serviço, tá? Toda vez que a gente falar de produto aqui, em todo o resto da minha apresentação,
Eu estou falando tanto de serviço como de produto, tá? Que a diferença básica, mais básica de todas, quando eu falo de produto, eu estou falando de algo tangível. Quando eu vou falar de um produto intangível, eu estou falando de serviço, tá legal? O produto eu posso levar para casa, como por exemplo, este passador, que é uma revolução tecnológica interessante. Eu posso passar os slides, eu uso nas minhas aulas, né? Ele tem um laser, né, que eu posso apontar e como tá aqui vendo aqui na minha blusa, né? E eu posso mostrar alguns tópicos da aula que eu quero evidenciar. Então eu posso entender que isso aqui é um produto, tá? A aula, isso aqui que a gente está fazendo para você, a palestra que a gente está apresentando é um serviço. Você pode até, como a gente fala, tangibilizar o serviço, escrevendo a aula em um papel, né, que você depois guarda e vai ler, mas o conhecimento, aquilo que você não pode tocar, aquilo que você não consegue tangibilizar, ele você vai guardar, mas ele é um serviço, produto tangível, serviço intangível. Eu posso inovar produtos e posso inovar em serviços. Você imagina, há 20 anos, 30, né? O tempo já está passando um pouquinho. Antes eu falava 15 anos, mas vamos falar 30 anos, né? Será que lá no início dos anos 90 a gente podia estar fazendo esse projeto aqui, com essa aula, com essa facilidade toda, reunindo no meio do contexto hoje, que estamos no meio de uma pandemia? Lá no futuro, se Deus quiser, quando alguém estiver assistindo essa aula, você vai dizer assim: vixe, eu não sabia nem que estava em pandemia. Pois é, será que nesse contexto aqui de pandemia a gente conseguiria fazer com que todos esses palestrantes maravilhosos que você já viu aí, as primeiras aulas, ainda vai ter outras aqui na semana, será que você conseguiria encontrá-los, fazer uma reunião, tudo online, e eles, a partir da sua casa, porque eu estou também fazendo aqui na minha casa, como todos os outros palestrantes fizeram, será que a gente conseguiria fazer isso e ser gerenciado, ser editado como está sendo editado aí? Então, a inovação, ela pode atingir tanto produto como serviço, tá? Por quê? Olha o resto da frase aí. Porque ela é a implementação de um processo, um método de marketing novo ou significativamente melhorado, porque a inovação não é necessariamente só criar algo que ninguém nunca fez. Pode ser melhorar algo, dar uma resposta diferente, tá? E um método organizacional também novo, que em práticas, né, pode ser praticado em qualquer tipo de negócio, que pode se melhorar e trazer um método organizacional novo para um local de trabalho ou para relações externas, quer dizer, a forma como as empresas se relacionam. Então, a inovação, ela, se você for ver nessa frase toda aí, em nenhum momento eu falei exatamente que ela depende de uma tecnologia. Eu não falei em nenhum momento que ela é necessariamente um ambiente laboratorial, é algo desenvolvido dentro de laboratório, não necessariamente. Repito, são situações importantíssimas, mas a inovação, ela não está condicionada só a isso. De princípio, eu estou falando, é a transformação de ideia. E aí eu gosto de resumir essa definição de inovação para você, como dizendo o seguinte: a inovação é uma solução nova para um problema antigo. Uma solução nova para um problema novo. É uma solução inovadora. O que é que eu vou fazer de novo? Tá legal? Aí eu passo para esse próximo slide para mostrar para você esse pequeno videozinho aí que vai mostrar uma evolução de como os produtos dos anos 80 foram se transformando em soluções inovadoras, e alguns, né, posso até dizer serviços inovadores, até a primeira década, a segunda década do ano 2000, né, 2014 por aí. Você for ver, a inovação, ela é evolução. Posso também entender a inovação como inevitavelmente a evolução. Então, desde quando o homem começou a fazer o primeiro instrumento pontiagudo,
Desde quando o homem começou a assar uma comida, isso já foi a inovação. Desde quando a gente começou a construir fortalezas, casas, castelos, depois foram outros prédios. Desde quando o homem começou a solucionar problemas de formas diferentes, ele começou a inovar. E aí eu não posso deixar de dizer isso aqui, a inovação ela é amiga da tecnologia. A tecnologia ela sempre vai ser uma aliada muito importante da inovação. Então, eu quero te dizer de antemão isso, seja amigo da tecnologia. É interessante, é importante, mas não estou falando que você tem que fazer uma faculdade ou um curso avançado de tecnologia, de programação, de software para inovar ou para usar tecnologia para inovar. Eu gosto de dizer que os fundadores das maiores empresas de tecnologia possivelmente não sabiam programar. Dificilmente as pessoas que tiveram a ideia sabiam programar. Mas eles eram amigos da tecnologia. Aprenda uma planilha de Excel, aprenda um texto de Word, aprenda a navegar na internet, a mexer em rede social. As redes sociais estão agora com páginas comerciais, aprenda como mexer um pouco nisso aí. Vai ajudar, nesse contexto de novo de pandemia, as pessoas que tinham comércios tradicionais e migraram rapidamente para as redes sociais, conseguiram manter um nível de vendas, porque eles foram amigos da tecnologia. Então, eu te digo e te indico isso, seja amigo da tecnologia, ok? Você pode realizar a inovação na sua empresa. Não é porque a gente diz que a inovação é amiga da tecnologia que ela é impossível de você acessar. Né? Todos nós podemos projetar, sonhar, imaginar, colocar as nossas ideias para produzir algo novo, soluções novas. Por isso, apesar da tecnologia ser amiga da inovação, eu gosto de dizer, a inovação ela não é dependente da tecnologia. A inovação ela não é necessariamente dependente de um alto nível de conhecimento tecnológico. Eu trago à memória aqui a definição inicial e gosto de dizer, a tecnologia é amiga da inovação, mas a inovação ela não depende da tecnologia, mas de ideias. É o como você decide pensar, ver, observar o teu negócio. Como você decide solucionar. Evite a mesmice de padrões já estabelecidos, todo mundo fez desse jeito. Tente se perguntar e se questionar, né? Por quê? A gente tem mania de fazer essa pergunta por quê para as outras pessoas. A melhor pessoa para você se questionar o porquê é você mesmo. A gente diz, por que você fez assim? Por que você fez assado? Muitas vezes um gestor, quando está perguntando para uma pessoa por que você fez assim, por que você fez assado, na verdade isso causa na pessoa que recebe a pergunta um sentimento de contestação. E muitas vezes as pessoas se fecham. Na verdade, quando você se questiona, por que eu estou fazendo isso? Já reparou que você começa a abrir uma porta dentro de você para novidades? Então se questione, o que está aí no teu trabalho, no teu emprego, na tua empresa. Ou você que está querendo empreender, abrir um novo negócio, por que as pessoas estão respondendo sempre dessa forma? Por que esse problema nunca é solucionado? Às vezes tem um problema pequeno na sociedade, não é um problema absurdo, né? Problema pequeno, que de repente é compartilhado por muitas pessoas. E você pode trazer uma resposta diferente para ele. Pense dessa forma. Inovação é amiga da tecnologia. Aprenda tecnologia. É bom, por mais básica que seja, aprenda. Mas ela não é dependente tecnológica. A inovação vai estar muito dependendo da ideia, da sua mente, da forma como você olha o problema. Eu quero falar com vocês sobre o processo de inovação. Uma proposta, uma das ideias de como a gente desenvolve inovação. Tá legal? O processo de inovação, a gente vai procurar descrever 5 passos básicos de como a inovação pode ser implementada em qualquer tipo de negócio ou nível de negócio. Mostro para vocês essa tela,
onde temos os 5 pontos de processo de inovação, as 5 fases do processo de inovação, começando pela descoberta e mobilização. Que significa o quê, professor? A descoberta é a geração de novas ideias viáveis, tá legal? Ideias em que eu possa colocar em prática. Mas assim, claro, esse é o primeiro momento da geração de ideias. Não é interessante ficar preso a algo que eu já posso ver no mercado funcionando. Não, algo que é viável, que você sabe que existe um material, que existe uma tecnologia, ou que existe a possibilidade daquele processo ser implementado. Não precisa já pensar nele totalmente feito, mas você saber que é minimamente possível ser implementado. Eu gosto de dizer que a melhor forma de você gerar novas ideias é pensar no problema. Observe problemas. Problema é a fonte mais inesgotável de ideias. E eu acho que você concorda comigo, se olharmos ao redor, olharmos na nossa sociedade tão dinâmica, tão complexa, você vai ter um monte de problema, de situações. Então, para que você possa ativar essa fonte de ideias, veja aí, e eu sempre dou uma dica: problemas que mais te incomodam. Pensa nele. Conta-se a história que o criador do Uber estava numa situação em que ele muitas vezes se incomodou por falta de táxi, ou porque o serviço de táxi não estava muito legal, e ele estava saindo, conta-se essa história, uma vez de uma festa, e olhou um monte de carro estacionado, de pessoas que de repente poderiam gostar de ganhar um dinheiro se levar um passageiro de um ponto A para um ponto B. Observe o que é que está te incomodando. Daí pode surgir grandes ideias. Tá? Então, o primeiro passo para a geração de uma inovação é gerar as novas soluções novas, pensar em soluções novas para problemas novos ou para problemas antigos. Tá legal? O segundo ponto é a avaliação. Eu fazer uma triagem das ideias e ver quais que agregam mais valor. E aí, quando eu falo agregar valor, eu falo necessariamente daquilo que é bom para mim como empreendedor, aquilo que vai fazer bem para o meu negócio, aquilo que é bom para a pessoa Fabiano, para eu como gestor, tá? Eu como empreendedor, e para o cliente, para aquilo que vai ser bom para o cliente. Então, empreendedorismo, à medida que nós estamos evoluindo, né, no conceito, a cada dia, e eu não posso deixar de lembrar isso, a melhor relação é ganha-ganha. Como é que o produto ele é fácil, ele é barato de eu implementar e muito atrativo do cliente comprar. Inovação, ela é um conjunto, ela vai mexer com um conjunto de situações que vai fazer bem para o negócio, para o cliente. Então, não existe a inovação muito cara nos dias de hoje. Quando eu estou falando de princípios para todos os negócios, até os negócios mais sofisticados estão pensando em diminuição de custos para as inovações mais de ponta. Toda inovação está acompanhada de um conjunto de situações para que elas agreguem valor. Agregar valor é gerar benefícios mútuos e múltiplos. Vai ser fácil das pessoas implementarem, vai ser fácil de eu produzir, as pessoas vão querer comprar muito. O que agrega valor vai ter uma soma desses benefícios. Então, dessa primeira conjunto de ideias, aí eu sempre digo, no mínimo, você consegue ter 3 soluções para um problema. Você faz uma triagem daquela ou daquelas que são mais interessantes. E aí começa o processo de inovação. O próximo passo seria justamente a experimentação. E aí é a parte da validação do produto. É quando eu faço um protótipo, um exemplo da solução. Quando eu faço teste, se for um serviço, eu faço um teste com um grupo de pessoas. E aí eu não estou pensando agora em vender, eu não estou pensando agora em tirar lucro. Algumas pessoas conseguem até fazer um preço simbólico, né? Só para testar, mas aí pode ser até de graça, é uma degustação, é uma famosa amostra grátis, para que você valide, para que você perceba, depois faça até uma pesquisa, peça um feedback do cliente, do mercado, o que é que eles perceberam, o que é que eles estão achando desse produto, dessa solução.
De repente você pode ver situações que são possíveis isso. Essa experimentação, ela vai trazer as respostas importantíssimas para a lapidação final, para a melhoria final, para o encaixe perfeito da melhor solução que você consegue produzir e que o cliente quer receber. Tá legal? O próximo passo já seria então o quarto, a comercialização. Se eu já lapidei, já entreguei, já formei, já fechei a solução, o produto ou o serviço da forma melhor possível, então eu parto para o momento em que eu vou transformar esse serviço ou produto em algo escalável e comercializável. Como assim, professor? Amplamente produzido e para o número máximo de pessoas conseguirem ter acesso e utilizarem. Isso é ser escalável. É eu ter uma disponibilidade ampla e claro, quando eu falo comercializável, necessariamente as pessoas terem capacidade de comprar. E aí, quando eu falo também isso, eu estou dizendo que é um grupo grande de pessoas. Pensar em vários níveis de poder aquisitivo das pessoas, elas poderem ter acesso a esse produto. Se ganha muito quando eu vendo muito mais do que ter um grupo restrito de pessoas só que tem acesso ao meu produto. E aí dou o exemplo de novo do Uber. Para eu deixar fixo, né, na sua mente, eu vou ficar usando muito mais um mesmo exemplo para que você pense muito nele. O Uber, ele conseguiu criar uma solução em um ponto, um local específico do planeta onde foi criada a empresa, mas tornou ele escalável para o planeta Terra em todo poder utilizá-lo, e ter acesso e ser empregável em qualquer canto do planeta. Um exemplo de empresas de fast food que tem em qualquer canto do planeta também. Eu torno o negócio escalável, eu torno o negócio comercializável, independente da cidade ou do local, eu tenho um grande número de pessoas tendo acesso ao produto. Tá legal? E por fim, o acompanhamento, que é a avaliação e desempenho, a busca por melhoria. Inovação, ela é contínua. Cria uma inovação, ela está na plataforma para criar outra. Me permita um neologismo que eu coloquei no slide, a capacidade até de se reinovar, se for preciso. Eu melhoro, vou vendo quais perspectivas, você vai ver que vários softwares, vários aplicativos, né, lançam a primeira versão, ela não tem mais nada a ver com a quinta versão dele, porque ele vai melhorando, vai adaptando, vai vendo o que é que as pessoas estão querendo de melhor dele, né? Por isso, esse ponto eu encerro dizendo: inovação é um processo contínuo. Sempre. E a continuidade da inovação vai ser sempre nutritiva para o seu negócio. Você faz agora, encontrou a grande solução, vai melhorando ela sempre pode ser melhorada. Tudo pode ser melhorado. 3 tipos de inovação, os 3 grupos, né, de principais assim, que a gente classifica a inovação. São várias formas que a gente podia falar de tipos específicos de inovação, mas a gente agrupa principalmente nesses 3. A primeira sendo a inovação radical, né? Aquela que sacode o mercado, é aquela que provoca reação de admiração, é aquela que abala quem não está preparado, é aquela que chega e substitui um produto que a gente achava que era invencível no mercado. E as empresas tecnológicas, os produtos tecnológicos são exemplos muito fortes disso, né? A máquina de datilografar chegou como uma revolução e hoje ela é uma peça de museu. O disquete, 3/4 de polegada, acho que eu me lembro mais ou menos era esse, uma revolução, cabia uma foto. E aí chegou o outro disquete cabendo 12 fotos, uma revolução. E aí chega o pendrive. Meu Deus, né? E nuvem. Quem um dia pensou que o vinil durou tanto tempo, o famoso biscoitão, e aí substituído pelo CD, não tinha mais lado A, mais lado B, que revolução. O CD vem e dá lugar também aos dispositivos que conseguem guardar mais música, mais vídeos. E aí, agora, os streams. Então, quando você vê as revoluções, algumas inovações são radicais, porque elas mexem na raiz. Elas mudam. O produto, ele se torna substituído,
né? Um dia, e aí tem algumas que são muito rápidas, como por exemplo, o videocassete ele passou já um tempo no mercado, o DVD ele teve uma transição muito rápida. A história de uma empresa que na época, pensando que era o auge, né, do videocassete, lançou, sem fazer uma pesquisa de mercado prévia, uma televisão acoplada ao videocassete. Meses depois foi lançado o DVD. Foi uma tragédia. Então, uma inovação radical, ela pode até quebrar uma outra empresa. A Kodak teve que se reinventar sobre a questão das fotos. Teve que até ressignificar o que é a impressão de uma foto. Então, há outro tipo de inovação, que essa de repente não é tão radical, é a releitura inovadora, que é a incremental. Eu faço aquele produto, eu refaço aquele produto de uma forma nova, né? E aí baseia-se no rearranjo das coisas antigas. Um exemplo bem interessante, né? Aquilo que eu posso fazer, e aí eu vou dar um exemplo de serviço, como por exemplo o Cirque du Soleil. Ele reinventou o que é o circo, mas ele não deixou de ser o circo. Eu não tenho mais animais lá em situações precárias, eu não tenho comunidade numa tenda, às vezes assim, peregrinando. Não, eu tenho profissionais que são contratados de alto nível. O meu anfiteatro é um espetáculo, é um musical, é uma reinvenção daquele conceito. Eu incremento uma coisa nova, mas eu não perco a raiz, eu não perco a identidade daquela coisa. Ela acaba se rearranjando as coisas antigas. Eu tenho um palhaço ainda lá no Cirque du Soleil, eu tenho algumas brincadeiras, algumas coisas cômicas, mas eu prezo pela ressignificação da arte circo. Interessante isso a gente lembrar. Eu posso fazer uma inovação radical ou incremental com produto ou com serviço. E aí o terceiro grupo é substancial, que é a melhoria contínua, né, daquilo que eu estou fazendo, você incrementando um produto ou ideia já existente. E aí um exemplo clássico. Quem sabe você está olhando ele aí por esse vídeo, né? Celular. Começou com o famoso tijolão da Motorola, que muitas pessoas tiveram acesso. Poxa, só em realizar a ligação já era uma coisa incrível, né? Aquele teclado, aquela telinha muito semelhante à de calculadora. E aí vem as revoluções, ficando menor o celular. Muito interessante, eu gosto de lembrar o fato, quando aconteceu, de uma capa de jornal, né? Eu mostro isso muito nas minhas aulas, da Nokia, né? Fazendo bruxaria, o tema do jornal, bruxaria, né? Exclamação. Nokia promete troca de mensagens de texto entre dois celulares. Você imagina isso? Nos anos 90, essa manchete. A substancialidade da inovação, ela vai mudando, e aí hoje a gente tem aqui, ó, um iPhone, a gente tem o Samsung com um touchscreen, e a gente tem essa revolução, vai incrementando, vai melhorando o tempo todo. Então esses são os três primeiros grupos aí. E a inovação na sua empresa pode ser qualquer uma delas. Tá legal? Como é a inovação em ação? Eu posso dizer, basicamente, que inovação é uma mudança de atitude. Mais do que uma mudança de tecnologia. A inovação é uma mudança de atitude. Posso fazer coisas novas e melhorar rapidamente se eu mudar a atitude. Você pode ver que os dois bonequinhos aí fazendo, né, a coisa mais demorada, com a roda quadrada, dá o exemplo das pessoas que a gente chama muito de tarefeiro nas empresas. Faz aquela coisa rotineiramente, não sabe por que está fazendo, né? Mas tá fazendo, porque foi aquilo que foi feito. E aí eu lembro aquilo que eu falei aqui no início da aula. Se questiona, por que eu estou fazendo isso? Por que há anos todo mundo está fazendo dessa forma? Será que eu posso fazer de uma forma diferente? De repente alguma pessoa pode estar aqui com uma tecnologia nova, aí eu falo, seja amigo da tecnologia, não seja avessa, não gosto de tecnologia, né? Tem alguns profissionais que falam isso. Não, nossa era é a era da informação, a era da tecnologia. Então nós temos que nos render de forma sábia a isso. E aí, o primeiro passo para a inovação entrar em ação na empresa é você mudar a sua atitude. Pense bem, aprendizagem de várias coisas que são importantes, que agregam valor, ela gera conhecimento. Conhecimento, quando eu falo, são soluções aplicáveis. Entender situações, entender como elas se resolvem. E isso leva a uma contínua inovação. Então, estude, pratique e inove seu negócio. O que eu tenho que estudar hoje, professor? Fazer uma faculdade disso, daquilo, tá? Se você tiver um tempo é maravilhoso. Mas se você é empreendedor, pense, estude seu negócio. Estude uma faculdade, tem a ver com o seu negócio. Faça uma especialização, tem a ver com o seu negócio. Faça um curso técnico, tem a ver com o seu negócio. Leia uma palestra que agrega o seu negócio. Estude e pratique seu negócio. Porque você vai inovar.
E aí vai ser essa tríade: estudar, praticar e inovar o negócio. Todo mundo que estuda o negócio, que entende o negócio, tem capacidade de inová-lo. Não existe empreendedorismo sem inovação. Não existe empreendedorismo sem ter uma coisa nova. Se você for abrir uma empresa nova agora, o mercado vai querer que você faça diferente. Porque por que o cliente vai comprar de alguém que está chegando agora a mesma coisa que ele está comprando de alguém que já tem credibilidade construída com ele? Você tem que chegar com diferencial. Não existe empreendedorismo sem um diferencial. Você tem que inovar, fazer diferente. Inovação em ação é fazer com que você empreenda com um diferencial competitivo, com coisas novas. E aí, eu quero finalizar então toda essa nossa conversa, a definição de inovação. Você vê que a inovação tem muito mais a ver com a ideia do que exatamente eu aprender uma tecnologia. É muito mais você olhar o problema primeiro e tentar uma solução diferente do que primeiro aprender tecnologia. Não, é importante ser amigo da tecnologia, mas é importante você ir para entender o teu negócio, entender quais são os problemas associados. Então, eu te proponho essa atividade pra gente encerrar, tá? É uma atividade que faz você trabalhar a sua mente a partir de um problema para criar uma solução e aí tentar viabilizá-la em um negócio. Eu te proponho que você escolha uma área da sociedade, pode ser qualquer uma das áreas aí, elenquei algumas, tá? Pode ser várias outras. E indique dessa área, eu indico a área que você mais se incomoda, indique 3 problemas dessa área. 3 problemas. De preferência que mais te incomoda. Escolha um desses problemas, separa aí na segunda questão e indica 3 possíveis soluções. Se quiser indicar mais, pode indicar, tá? Dessas soluções, aí faz a triagem. Você lembra lá o processo? Faz a triagem, escolha uma solução, a que mais te agradou, a que mais te empolgou e transforma num produto, serviço. Tenta ver como é que isso pode ser transformado num produto ou serviço possível de ser comercializado. Tenta ver aí. E por fim, indica um diferencial. Por que esse produto seria comprado? Por que ele é diferente? Como é que ele soluciona de uma forma diferente? Tá legal? Bem, foi um prazer estar com vocês, um prazer estar na primeira semana empreendedora da Igreja Comunhão em Sobral. Eu quero desejar para você toda a sorte, que você pode sim empreender e que você pode sim inovar. Tudo de bom, Deus te abençoe, paz.